Olá! Mais uma vez uma satisfação para nós. Obrigado aí ao nosso público, muitos vídeos que nós estamos disponibilizando em várias mídias, em várias redes sociais, YouTube, Telegram, Facebook, Instagram e várias outras, né? O WhatsApp, tá, muitas pessoas participando, muitas mensagens inbox nesse material gratuito, muitas pessoas realmente pedindo que a gente faça algo mais aprofundado e que a gente realmente comece logo a apresentar os novos cursos que a gente oferece online. E a gente vai oferecer isso, a gente já falou inclusive que vai ser em março. A gente está preparando os ajustes do curso mais completo sobre assédio moral, jurisprudência atual entre 2019 e 2020, a nova convenção, a 190ª convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre assédio moral e acoso nas relações de trabalho. Que bom! Para os que me conhecem é uma satisfação muito grande. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Clóvis Renato, sou advogado, professor e tenho atuado nessa perspectiva de direitos efetivados, numa perspectiva de direitos humanos nas suas várias vertentes, nas várias dimensões dos direitos fundamentais, e temos alguma atuação também já bem fincada a nível nacional e alguns pontos internacionalmente nos direitos sociais. Então que bom que você está aqui, que bom que você está nos acompanhando, que bom que a gente está conversando aqui agora. E muitos perguntam, há muito enfrentamento, muitas críticas a determinadas pessoas, mas já devem ter percebido que o nosso tom é sempre o tom do avanço, de tentar ver o lado bom em todas as coisas, já que só o Criador é absoluto, as demais coisas elas sempre vão ter opostos. Então, dentro dessa lógica dos opostos, nós não vamos pessoalizar, entendemos? A não pessoalizar as nossas análises, mas a gente tem procurado sempre ir por alguma vereda, né? Por alguma saída, buscar, como diziam os gregos, o fio de Ariadne, para que a gente possa achar a saída dos labirintos. E esse é um grande papel do direito nas suas várias vertentes, na jurisprudência, nos entendimentos. E agora, como a gente também trata muito em outros materiais há anos relacionados à jurisprudência pátria, a gente também está trazendo a jurisprudência internacional, as decisões das cortes internacionais, a recopilação de decisões da Organização Internacional do Trabalho, tratados internacionais sobre direitos humanos, a questão da sociedade internacional, o que é essa abertura, como é que funcionam as cortes internacionais, como é que funciona o Tribunal Penal Internacional, o que é o Tratado de Roma, como é esse tratado sobre os tratados, como é que isso funciona e como é que pode nos ajudar para achar exatamente saídas em situações problemáticas relacionadas aos direitos humanos. Então nosso papel aqui é exatamente não criticar pessoas, partidos, governo A ou B do país A, B ou C, mas procurar sempre saídas, procurando sempre os lados em que nós vamos garantir a efetividade real dos direitos humanos, seja no direito pátrio, seja no direito internacional, seja nos tribunais locais, seja nos tribunais internacionais, mesmo que penais. E aí, muito importante, já temos falado inclusive do artigo 5º, parágrafo 4º da nossa Constituição, que fala que a República Federativa do Brasil se submete à jurisdição de tribunal penal, ao qual faça parte, né, nessa lógica internacional. Então, muito importante para nós aqui, o curso que as pessoas têm nos pedido sobre assédio moral e acoso nas relações de trabalho, nós já dissemos, pretendemos apresentá-lo aí daqui para março, né? Vem bem atualizado, com a lógica da jurisprudência pátria e com essa convenção nova sobre acoso nas relações de trabalho. E dentro dessa nova perspectiva, muitos têm falado sobre a liberdade, a discussão de liberdade, e a gente tem demonstrado que a nível internacional nenhum direito é absoluto, não é? Então tem sempre que ter uma função social na propriedade, a liberdade tem que ser exercida com limites, o papel do Estado é tentar exatamente equilibrar essas forças para tentar dar o máximo de dignidade às pessoas, tanto ao empreendedor, por exemplo, quanto ao trabalhador na mesma perspectiva. Então é agora
A gente vai trazer aqui umas inovações que já foram atualizadas em 2017 pela Organização Internacional do Trabalho para as empresas multinacionais, transnacionais, e que já foi chancelado pela ONU com seus 193 países que compõem aí os seus estados membros, a OIT com seus 184 estados membros. Então vamos aí numa perspectiva interessante dentro das próprias notícias que tem saído e vamos aprofundando até que a gente comece a chegar nos vídeos mais pontuais, nas histórias mais pontuais, na jurisprudência mais adequada, mais perto, mais em caso concreto, né? Mas como é que a gente vai tratar caso concreto se a pessoa não tem noção sequer do que é o direito humano, o que é a ONU, o que é um PNUD, o que é uma OIT? E é por isso que esse canal, esse espaço que a gente está tendo aqui com você, ele vai sendo uma construção a nível de bola de neve, vai crescendo cada vez mais as informações, e há informações que a gente consegue repassar, que a pessoa pega só com aquela informação, mas se ela realmente tiver interesse, ela precisa revisitar os vídeos anteriores. E tá aí o material gratuito, é para você, é para nós, é para o mundo, é para a pesquisa, é para o estudo e é para o avanço e desenvolvimento nosso, não é? Nós temos que ser a mudança que nós queremos ver no mundo, e esse é o nosso espaço. Então sigamos aí para o que tem de atualização a nível de função social, compromisso social e trabalho digno com relação à liberdade da livre iniciativa e os valores sociais do trabalho. A Declaração Tripartite de Princípios sobre Empresas Multinacionais e Política Social recebeu uma última atualização já em 2017. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, atualizou sua Declaração Tripartite de Princípios sobre Empresas Multinacionais e Política Social, que trata de temas como emprego, formação, condições de vida e de trabalho, também dentro das relações industriais. O documento é destinado a empresas nacionais e multinacionais, governos e organizações de empregadores e de trabalhadores. As diretrizes também incluem políticas gerais sobre princípios e direitos fundamentais no trabalho e outros aspectos do trabalho decente. A última atualização havia ocorrido em 2006. Veja, 40 anos após a adoção da declaração original, as empresas multinacionais continuam como principais motores da globalização. Suas operações podem afetar condições de trabalho e de vida de pessoas no mundo todo e continuam desempenhando um papel vital na promoção do progresso econômico e social. A revisão da declaração feita pelo Conselho de Administração da OIT responde às novas realidades econômicas, incluindo aí o aumento do investimento e do comércio internacional e o crescimento das cadeias globais de fornecimento. Além disso, o documento leva em conta alguns desenvolvimentos ocorridos dentro e fora da OIT desde a sua última atualização, que a gente falou há pouco, que era em 2006, incluindo as novas normas de trabalho adotadas pela Conferência Internacional do Trabalho, os princípios orientadores para empresas e direitos humanos aprovados pelo Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas em 2011 e também atende à Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. A revisão acrescentou princípios que abordam questões específicas do trabalho decente, relacionadas com seguridade social, trabalho forçado, transição da economia informal para a formal, salários e acesso a mecanismos de reparação e indenização de vítimas. Também fornece orientações sobre processos de devida diligência, esses que são consistentes com os princípios orientadores para empresas e direitos humanos da ONU, para alcançar trabalho decente, negócios sustentáveis, crescimento melhor e mais inclusivo e o melhor compartimento ou compartilhamento de benefícios de investimentos estrangeiros diretos, particularmente relevantes para o cumprimento do objetivo do desenvolvimento sustentável número 8, né, que visa promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. A declaração reconhece os diferentes papéis e responsabilidades do governo, empresas, parceiros sociais para
conquistar o seu objetivo de crescimento econômico inclusivo e trabalho decente. Portanto, os seus princípios são destinados não só às empresas, mas também aos governos. E tudo isso foi feito para encorajar o compromisso de todos os atores envolvidos. O Conselho de Administração da OIT adotou uma série de ferramentas operacionais, incluindo um mecanismo de acompanhamento regional, a designação de pontos focais nacionais sobre uma base tripartite, o diálogo entre empresas e sindicatos e também um procedimento de interpretação dos princípios da declaração. Assim, governos, empregadores e trabalhadores também contarão com a assistência da OIT em âmbito nacional. A declaração é o único instrumento global sobre responsabilidade social corporativa e práticas empresariais sustentáveis que foi elaborado e adotado de forma tripartite por governos, empregadores e trabalhadores no mundo inteiro. É uma perspectiva importante porque tem se falado muito da questão protetiva, do caráter tuitivo, como diz o professor Gerson Marques, sobre o caráter tuitivo no sentido de ser protetivo do direito do trabalho. Tem falado que o direito do trabalho é muito protetivo em âmbito nacional. Já se falou em jabuticaba brasileira, nós fizemos inclusive vários vídeos mostrando que os direitos do trabalho, os direitos sociais não eram jabuticaba brasileira. Tivemos um vídeo inclusive em que mostramos vários países que têm o 13º salário, que era exatamente o que tinha sido chamado de jabuticaba brasileira. Então aqui nós não estamos para questionar posições ideológicas ou políticas ou partidárias ou do governo A ou B, mas para ver a perspectiva da dignidade da pessoa humana. E é dentro dessa perspectiva que tem se falado do trabalho, diz que é uma linha econômica, mas quando se fala em PEC para alteração dos direitos do trabalho, do artigo 7º, do artigo 8º, do artigo 9º, do artigo 10º e 11º da Constituição, que tem os direitos sociais, assim, o centro desses direitos sociais, e diz que é uma perspectiva econômica, que é para o avanço econômico. Às vezes as pessoas esquecem de refletir sobre o que é econômico, né? E como diz o Rossetti, a economia é a ciência que estuda os escassos recursos para atender às necessidades ilimitadas da sociedade. Então, nem pode ser tanto ao céu, nem pode ser tanto ao mar. Tem que ser uma perspectiva de equilíbrio. Aí, para os colegas que estão aqui nos acompanhando já sabem disso. A gente tem até essa disciplina no curso de Direito, né, que é essa questão de noções de economia, para a gente perceber essas perspectivas. E também tem várias disciplinas, tem o Direito e Economia e várias. A gente viu isso também no mestrado, doutorado. E logicamente que não se traz à baila às vezes o que está disposto no próprio artigo 170 da nossa Constituição, que acho que convém hoje para a gente até fazer uma espécie de leitura, uma perspectiva de inciso por inciso dentro do artigo 170, para que a gente possa ver qual é a nuance dele quando diz que a ordem econômica que toma como base o primado do trabalho, que diz que a propriedade tem que cumprir uma função social. É tão relevante, lembrei de uma série de documentários que foi feito pelo History Channel sobre os gigantes da indústria lá nos Estados Unidos, né, que formaram a questão do desenvolvimento industrial norte-americano, a questão do Thunderbird, que era a parte de monopólio das estradas de ferro, chegou ao monopólio, não viram isso como trust econômico, algo negativo no começo, depois viram. O Rockefeller, né, com a Standard Oil e a Royal Dutch Shell, questão dos oleodutos. Vem também a perspectiva do aço, né, desenvolvendo nos Estados Unidos com o Carnegie. E assim vai, a energia elétrica, o carro com o Ford, né, a questão da popularização do automóvel, que ele não cria, mas populariza. E logicamente que dentro dos próprios Estados Unidos se percebeu que a noção de uma liberdade muito ampla não beneficia economicamente o Estado, não beneficia o governo e principalmente não beneficia o desenvolvimento sustentável e nem beneficia as próprias empresas e o mercado. Por quê? Porque elas iam ficando grandes, muito livres, e as grandes começavam a absorver as pequenas, às vezes com políticas não tão legítimas, às vezes vilipendiando a dignidade dos próprios empresários,
E aí as grandes vão literalmente engolindo as pequenas. E aí o governo fica na mão dessas empresas, porque a população e o governo muitas vezes precisam do serviço ou do produto que elas vendem. E aí o preço é o preço que elas ditarem, já que não há concorrência para o mercado. Os Estados Unidos levaram tempo para perceber isso, mas quando perceberam, o impacto foi muito grande, criaram as primeiras leis antitrust. Diz a história que o próprio Rockefeller, em vários dos estados americanos, ele ia visitar os filhos escondido, porque ele tinha prisão decretada por exatamente descumprir a lei e as leis antitrust, porque ele era um dos monopolistas. Então quer dizer, a liberdade plena, sem um nível mínimo de participação do Estado, sem uma reflexão a nível de desenvolvimento nacional, dentro também de uma sociedade internacional, a nível mundial, já que se fala hoje de transnacionais, multinacionais, que é o tratado que a gente está falando aqui, que foi atualizado em 2017, a gente cria mais problemas do que solução para as pessoas, mais problemas para o meio ambiente, mais problemas para o mundo, ou seja, afeta os direitos fundamentais nas suas mais variadas dimensões, seja na própria liberdade, como disse, porque a liberdade de um que cresce demais e começa a devorar literalmente os outros, depois gera desemprego, porque a empresa muito grande ela tende a abandonar aquele local para buscar às vezes outros lugares, como diz o David Harvey, né, a geografia do capital, e ali fica a miséria, como a gente também pode ver num documentário muito bom chamado Flint, né, a lógica da Roger e eu, né, a história de Flint dos Estados Unidos, e quando a General Motors fechou as suas 11 fábricas para abrir no estado lá no Novo México, porque tinha a hora trabalhada alguns centavos a menos do que os trabalhadores de Flint. Era onde a empresa tinha nascido, e toda a cidade, o próprio Michael Moore, o pai, o avô, o bisavô, todo mundo tinha trabalhado, e depois virou que hoje tem também documentários mostrando que Flint se tornou a cidade mais perigosa dos Estados Unidos, né? Se for mentira, aí é dos próprios documentários americanos, porque eles têm demonstrado essas questões, tem na Netflix, YouTube, onde as pessoas quiserem pesquisar. Então, é importante que a gente faça uma reflexão aqui para os colegas que estão aqui nos acompanhando hoje, que a gente possa pensar a nível de equilíbrio, a nível de liberdade equilibrada, de desenvolvimento sustentável, de não olhar só para um lado, porque exatamente como a economia trata os escassos recursos para atender necessidades ilimitadas, então puxar de um lado pode faltar do outro. Então, para nós é muito importante que a gente tenha uma perspectiva de ordem econômica, né? De ordem de equilíbrio, e não de governar para A ou B, puxar para o lado A ou B, mas de fazer uma perspectiva equilibrada, aprender com a história, aprender com os países até que tem um desenvolvimento mais consistente, ver esse movimento das transnacionais, ver uma perspectiva de atualização e realmente tentar cumprir os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, tentar atingir as metas da Agenda 2030, dos objetivos do milênio, para que a gente possa realmente ter uma sociedade mais livre, mais justa, mais solidária, com as pessoas vivendo melhor. O Estado garantindo a melhoria das condições de vida, evitando o sofrimento. E assim, a nível de sociedade internacional, pactos multilaterais, direitos humanos, direito para as pessoas, e é para isso que a gente está aqui. E muito feliz porque você está aí me ouvindo, pensando comigo, tentando trazer ideias que podem modificar para aprimorar as minhas ideias. E aí é importante que a gente desenvolva essa perspectiva de criação junto, mastermind, co-criação, isso é que é fantástico. E aí vamos agora para o artigo 170 da Constituição de 1988, que até agora não estamos vendo nenhuma perspectiva, nem ninguém falando de alterar, mas muitos não leram, muitos não perceberam ou não percebem que ele tem sim a lógica muito forte de uma função social e de que a liberdade ela tem limites e que o Estado pode sim limitar, tem que ter uma perspectiva econômica e não pode simplesmente liberar, até porque as histórias de liberação total geraram muito mais problemas do que soluções, e problemas até para os que diziam que primavam por liberdade. Então vamos lá para o nosso artigo 170 da Constituição. Dentro da perspectiva da nossa Constituição, traz o título 7 da Ordem Econômica e Financeira, o capítulo 1 traz os princípios gerais da atividade econômica
para que a gente reflita, né? O artigo 170 dispõe no seu caput que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Então é importante logo que a gente marque aí: trabalho humano, ou seja, cuidado com a questão da mecanização. Função social da propriedade, é um centro. Então, inciso 1, como princípio, soberania nacional. Lembremos que a soberania nacional aqui se submete, inclusive, conforme o artigo 5º, parágrafo 4º, à jurisdição dos tribunais penais internacionais. Outro princípio, propriedade privada, mas de novo, relembrando que não tem propriedade privada a nível absoluto, já que tem que cumprir uma função social, que é o inciso 3, função social da propriedade. Função social que impõe que a propriedade não seja pensada apenas a nível individual, mas a nível social. No inciso 4 fala da livre concorrência e, logicamente, está vendo que tem que haver uma leitura integrada, sistemática, né? Porque aí vem no 5º, defesa do consumidor, quer dizer, tem que pensar na livre concorrência, mas não pode formar trust, né? Tem que ter uma função social, não pode substituir totalmente o trabalho humano. Aí vem, inciso 6, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Ou seja, o Estado também controla, não é qualquer atividade, tem que dizer até para o registro no próprio Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, no CNPJ. O inciso 7, redução das desigualdades regionais e sociais, ou seja, estamos sempre percebendo que a ordem econômica dá limites à própria liberdade plena, à livre iniciativa. O inciso 8, busca do pleno emprego. Lembra que é o primado do trabalho humano. E estamos falando não de direito do trabalho, mas estamos falando de direito econômico na ordem econômica, nos princípios da ordem econômica. E o último inciso que diz tratamento favorecido para empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede e administração aqui no país. Muito utilizado isso, principalmente para quem participa de pleitos licitatórios para aquisição de produtos e serviços pelo Estado. E o parágrafo único do artigo 170 diz que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Mas nós sabemos que tem várias atividades que são defesas, que são proibidas e que o Estado controla. Ou seja, o papel do Estado, mesmo para um leigo, às vezes você não é do direito e aqui não é feito só para o direito, traz a noção de direitos humanos, direitos efetivados, porque tem uma perspectiva das pessoas dentro do meio ambiente. Então não precisa ser do direito para entender que tem direito a uma vida digna, que o Estado, já que você paga tributos, que você participa na eleição dos representantes, que vive aqui no Estado, que é um cidadão, que é uma cidadã, né, que ele deve cumprir o seu papel para mediar os conflitos e evitar que você sofra. Então isso não é muito difícil de se entender. Então percebemos em cada um dos incisos do artigo 170 o reforço dessa necessidade, dessa centralidade no trabalho humano, da função social, da propriedade, da questão do emprego, a questão da formalidade, né, a questão de respeitar também o consumidor, não é uma liberdade total, né? Então a gente tem que ver esses princípios norteando e tem as regras que vão ser dispostas nas leis, decretos, atos normativos que são vastos aí a nível nacional, para que se pense na mesma perspectiva, na mesma entonação e faça-se uma leitura do artigo 170 da ordem econômica de modo sistemático e de modo sistemático com os demais artigos da Constituição, incluídos os do trabalho, por exemplo, incluído o meio ambiente, incluído, por exemplo, a questão da saúde. Então são várias questões que têm que ser vistas de forma integrada, uma vez que os direitos fundamentais eles têm a mesma hierarquia e não podem ser zerados dentro da nova hermenêutica constitucional, eles têm que ser harmonizados, não pode haver contradição entre normas fundamentais. E aí você adequa isso à lógica dos direitos humanos, algo mais amplo, transnacional, da sociedade internacional, que muitos deles já foram internalizados e hoje, conforme o Supremo Tribunal Federal, estão na supralegalidade, ou seja, acima da lei e abaixo da Constituição, e já temos uma norma que trata sobre
pessoas com deficiência que está equivalente às normas constitucionais. A gente já falou isso em outros vídeos sobre o artigo 5º, parágrafo 3º e a lógica do parágrafo 2º, a decisão do Supremo sobre o Pacto de São José da Costa Rica. Então não temos nenhuma dúvida, principalmente quando lemos o parágrafo 4º também do artigo 5º da Constituição, que o Brasil se submete à jurisdição de tribunais penais internacionais e que essas normas da nossa Constituição, muitas delas já são exatamente transcrições de normas internacionais de direitos humanos, ou seja, há uma perspectiva multilateral, que é uma meta para ser cumprida por todos os países do mundo, numa perspectiva de ampliar, otimizar a dignidade da pessoa humana e reduzir quaisquer possibilidades de sofrimento. Por isso que a gente está sempre falando que tem que procurar o lado positivo, o lado interessante, as saídas, buscar o fio de Ariadne, a saída dos labirintos, ver que são labirintos e ver onde é que nós podemos nos colocar, seja a nível nacional, seja a nível político, jurídico, seja a nível educacional, seja a nível internacional, nas cortes de direitos humanos, nos tribunais penais internacionais e sempre aprendendo, como diz a música da Bethânia, né? A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E aí vamos usando a nossa, não só a nossa imaginação, mas as nossas perspectivas para encontrarmos saídas. E temos encontrado, como vocês já devem ter visto em outros vídeos, conseguindo inclusive algumas vitórias nos tribunais em âmbito nacional, que a gente tem apresentado para os nossos alunos nas palestras, nas salas e nos cursos online ou presenciais que a gente tem tido a oportunidade de conversar. Dentro dessa perspectiva ainda, é importante que a gente detalhe a notícia que a gente falou sobre essa norma que foi atualizada pela OIT, que fala do tripartismo. É importante que a gente lembre que a OIT é a agência mais antiga, né, da ONU, ela é uma agência da ONU, mas ela inclusive precede a existência da ONU, porque a OIT foi criada com o Tratado de Versalhes. E pós Primeira Guerra Mundial, 1919, lá tinha um artigo 427 que tratava sobre os direitos sociais, sobre a perspectiva de ampliação do multilateralismo, a criação dessa organização. Depois vem a OIT com seus vários tratados. Hoje a OIT conta com 190 tratados internacionais. Nós estamos com o 190º tratado sobre direitos humanos, que é a Convenção Internacional que trata sobre assédio moral e acoso nas relações de trabalho, que foi aí aprovada no centenário da OIT, no ano de 2019. Tivemos, inclusive, a oportunidade de participar como assessor técnico, fomos indicados pela Central dos Sindicatos do Brasil, chancelados aí pelo governo brasileiro, e fomos encaminhados aí na lista da OIT. Tínhamos participado também no ano anterior, em 2018. Então, a cada dia a gente vai pensando nessa perspectiva de OIT. E como a OIT foi criada a nível tripartite, veja, também precede historicamente ao que passou a se chamar de Guerra Fria, né? Nesse momento de criação, não havia nem sequer essa questão dos blocos, né? No final da Primeira Grande Guerra é que o czar cai e começa toda uma formação. Mas já havia um certo desenvolvimento industrial a nível mundial. Esse desenvolvimento e a busca de mercados de forma não sustentável, de forma não humana, foi um dos maiores geradores da Primeira Guerra Mundial, essa falta de perspectiva de harmonização, de equilíbrio. E dentro dessa mesma lógica nós estamos aí a fomentar um momento em que há um tripartismo. Então, sabemos que historicamente o movimento sindical, ele aqui, por exemplo, no Brasil nós temos sindicato de empregadores e sindicato de trabalhadores, mas o movimento sindical ele não nasce dentro de uma perspectiva de Estado, ele nasce dentro de uma perspectiva anarco-sindical e não era uma perspectiva de desordem, era uma perspectiva de ordem, né? Ordem anarquista, porque a lógica do anarquismo, às vezes as pessoas vão estigmatizando e não leem, não vão ver qual era a perspectiva, mas era uma lógica em que se entendia que as próprias pessoas se juntariam e diante dos problemas elas iriam encontrar as soluções. Foi daí que saiu, conforme a grande parte dos historiadores, a noção de contratos coletivos de trabalho, depois a noção de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, em que
a representação dos trabalhadores com a representação dos empregadores, ou com os empregadores, ou com a empresa, firmam pactos para disciplinar as relações que são muito particulares daquelas empresas. Até hoje subsiste e tem reconhecimento constitucional. É uma norma que é heterônoma, não são normas que são feitas pelo Estado, mas que tem valor de norma jurídica, e agora com essa reforma trabalhista, em alguns pontos superam a lei, né? Só estariam abaixo da Constituição e dos tratados que são aí da supralegalidade e dos que equivalem às normas constitucionais. Então, um ponto importante aqui para meus colegas que estão nos acompanhando, para que a gente reflita sobre o tripartismo, né? Então, esse tripartismo, ele é fomentado dentro dessa perspectiva. Tem que haver um diálogo entre a perspectiva das empresas e suas representações com os trabalhadores e suas representações. E, no meio disso, o governo, exatamente no meio disso, porque ele tem que ter uma visão de sustentabilidade, porque se houver o desregramento, como falamos na leitura do artigo 170 da Constituição, da ordem econômica, então haverá um desequilíbrio nas relações e às vezes não a tão longo prazo gera muito mais problemas. Então, nessa perspectiva, há que se fomentar o diálogo social. E por que os trabalhadores, em regra, dentro desse modelo, lógico, né, que eles falam de coeteris paribus ou ceteris paribus, né, em latim, na lógica do direito econômico, ou seja, sem mudar nada, sem mudar o cenário, numa perspectiva em que nós temos trabalho humano, de um lado, né, que as pessoas, os trabalhadores têm uma hipossuficiência social, ou seja, só tem sua força de trabalho para vender, não tem, por exemplo, o capital para girar, e o capital, do outro lado, o empresário que tem a livre iniciativa, que tem os seus empreendimentos, suas ideias, seus projetos, e que emprega e dirige a mão de obra. É muito difícil na realidade diária do empresário com o trabalhador ele discutir diretamente, até porque muitas vezes gera perseguição, condutas antidemocráticas, as pessoas às vezes não têm muita abertura para o diálogo, e aí surgiu um movimento sindical que foi ganhando um pouco mais de força, por exemplo, o lado dos trabalhadores, para ter representantes com alguns níveis de estabilidade, não é? Então, enquanto há trabalho humano por um lado e que há essa possibilidade de uma desigualdade social pelo outro dentro do contrato, deixando um contrato não tão livre ou de não tão livre estipulação entre as partes, convém que tenha o sindicato. E o que tem fomentado a OIT é a existência sim de entidades coletivas de representação, e especialmente no modelo sindicatos, porque síndicos é aquele que protege, aquele que defende. Vemos, por exemplo, que já tem decisões que constam lá do Conselho de Administração da OIT, do Comitê de Aplicação de Normas, que constam nessa recopilação, tem a última versão aí, 2018, numa perspectiva de que quando às vezes tem organização por local de trabalho, esses não substituem os sindicatos da categoria, né? Até porque às vezes aquela organização, as pessoas têm muito medo do patrão, tem uma vinculação muito próxima, são subordinados na empresa, e é diferente do sindicato em que há uma estabilidade. Não é uma questão de posição nossa, posição de A ou B, mas é o que está dentro dos tratados. A gente pode ver, é muito farto a literatura normativa a nível de direitos humanos internacionais sobre proteção sindical, a proteção sindical na ONU, a proteção sindical na OIT, a proteção sindical nos tratados da Organização dos Estados Americanos, na OEA, há decisões de cortes, há decisões de tribunais penais internacionais. Quer dizer, isso aí é muito fácil da gente encontrar esse tipo de material, e que historicamente, dentro dessa perspectiva que nós estamos, eles não deixam de ter uma importância realmente diante do quadro de hipossuficiência. Então, é mais um ponto para a gente refletir aqui. Não é uma lógica de o Estado mandar, e nem só da empresa mandar, e nem só dos trabalhadores mandarem, os sindicatos representantes. É o tripartismo, é o diálogo. Inclusive, o Brasil, agora em 2019, no centenário da OIT, ele entrou na lista suja dos países que descumprem normas da Organização Internacional do Trabalho, e saiu uma recomendação que ele faça uma análise tripartite, governos, representantes dos trabalhadores e dos empregadores, para ver os impactos, por exemplo, da chamada reforma trabalhista, que vem desde 2017, que tem sido aprofundada
nessa realidade e que prove que está havendo tripartismo, que tudo está sendo feito com base no diálogo, conforme os tratados que o Brasil tem ratificado. Então, mais um ponto relevante para a nossa discussão. Na mesma perspectiva, a lógica, desde 2011, por exemplo, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou um novo conjunto de princípios orientadores globais para as empresas, que foram concebidos para assegurar que elas não violem os direitos humanos no curso de suas operações e forneçam reparação quando dá ocorrência de infrações. Os princípios orientadores para empresas e direitos humanos descrevem como os estados e as empresas devem implementar o quadro Proteger, Respeitar e Reparar das Nações Unidas, a fim de melhor gerir os desafios relativos a negócios e direitos humanos. A estrutura é baseada em 3 pilares: o dever do Estado de proteger contra abusos de direitos humanos por parte de terceiros, incluindo empresas, através de políticas, regulamentos e julgamentos; a responsabilidade corporativa de respeitar os direitos humanos, o que significa evitar infringir os direitos dos outros e abordar os impactos adversos que podem vir a ocorrer; e o maior acesso das vítimas a recursos efetivos, judiciais ou não. Para em Harvard, a aprovação desse dispositivo, de uma perspectiva global, é um grande avanço a nível de perspectivas de desenvolvimento sustentável. O próprio John Ruggie fala sobre isso. Eles também tratam sobre a participação da sociedade civil, investidores e outros instrumentos para medir o progresso real do cotidiano das pessoas. Os princípios são produto de 6 atos de pesquisa liderados pelo Ruggie, uma pesquisa de Harvard envolvendo governos, empresas, associações empresariais e a sociedade civil em todo o mundo. No âmbito do dever do Estado de proteger, os princípios orientadores recomendam como os governos devem proporcionar maior clareza de expectativas e coerência de regras de negócios em relação aos direitos humanos. Os princípios da responsabilidade cooperativa ou corporativa de respeitar fornecem um modelo às empresas de como saber e mostrar que estão respeitando os direitos humanos. Os princípios do acesso à reparação concentram-se na garantia de que, quando as pessoas forem prejudicadas por atividades empresariais, haja tanta responsabilização efetiva e a reparação adequada, judicial e não judicial. Veja que é uma perspectiva de função social da propriedade, como a gente falou agora há pouco, a nível do artigo 170 da Constituição, que é algo multilateral, que está nos tratados internacionais, está referendado, por exemplo, pela Organização das Nações Unidas desde 2011, e que realmente tem que haver limites à liberdade, limites à propriedade, logicamente que no nível de não chocar, de não inviabilizar o desenvolvimento das atividades e do empreendedorismo, mas a lógica de sustentabilidade. São estudos aí feitos pelos próprios Estados Unidos, feitos por instituições renomadas como Harvard, que estão aí trazendo pautas para essa perspectiva interessante para nós. Então, dentro dessa nossa perspectiva, teve uma publicação aí do Ministério dos Direitos Humanos implementando os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos da ONU, o dever do Estado de proteger e a obrigação das empresas de respeitar os direitos humanos, que saiu em 2017, dentro de uma perspectiva criado pelo Centro de Direitos Humanos e Empresas da Faculdade Getúlio Vargas, uma faculdade de ponta, que para você que já sabe aqui no Brasil, a nível de administração, de economia, um centro criado por esse Centro de Direitos Humanos de Empresas da FGV, que realiza pesquisas aplicadas com o objetivo de criar referências para políticas públicas e práticas empresariais. Ele busca um modelo de desenvolvimento que garanta a efetiva proteção de direitos das populações impactadas pelos negócios. Esse centro é constituído por equipe multidisciplinar, e aí dentro dessa mesma perspectiva calha aqui os nossos objetivos do canal de procurar esse fio de Ariadne, as saídas, escutando todos os lados, escutando o governo, escutando representantes de empregadores, representantes de instituições que têm uma feição mais econômica, às vezes mais
A nível de empreendedorismo, também outras instituições mais sociais, não tem problema para nós. A gente quer achar esse fio de saída. E para eles, os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, que foram aprovados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2011 e adotados pelo Brasil no mesmo ano, eles discorrem exatamente que, mesmo passado muitos anos, não há dúvida de que implementar tais princípios nacionalmente é um grande desafio. Isso porque essa atividade perpassa a identificação não apenas do contexto de direitos humanos do Estado, como também a melhor forma de responder a esse contexto para combater violações. Os 31 princípios, eles são resultado de 6 anos de trabalho que foram elaborados para implementar os parâmetros proteger, respeitar e reparar, apresentados pelo professor John Ruggie em 2008, lá em Harvard, com o objetivo de estabelecer obrigações para o Estado e para as empresas, a fim de prevenir e reparar violações a direitos humanos decorrentes dos negócios. Trata-se, conforme os autores, de um primeiro passo no sentido de garantir que os direitos humanos, que já figuram nos principais tratados e pactos internacionais, sejam parâmetros também para os negócios, especialmente considerando a capacidade das empresas, por meio de suas atividades e operações em cadeia, que afetam uma série desses direitos. É lógico que afetam, não é? Como um primeiro passo, dizem os autores, os princípios estabelecem um conjunto de diretrizes acerca de como o Estado deve adotar medidas apropriadas para prevenir, investigar, punir e reparar tais abusos, mas está longe de oferecer uma resposta única acerca de como se pode cobrar das empresas o respeito aos direitos humanos. Segundo o próprio John Ruggie, a vida dos princípios não acabou quando eles foram adotados. De muitas formas, a vida tinha apenas começado. Daí a relevância de se garantir que o Brasil avance na direção da implementação dos princípios por meio de políticas adequadas, legislação, regulação e acesso à justiça. O terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, que foi instituído pelo Decreto 7.037 de 2009, e atualizado pelo Decreto 7.177 de 2010, ele já estabelecia o compromisso do Estado de levar a cabo ações que pudessem cobrar das empresas o respeito pelos direitos humanos. Ele estabelece no Objetivo Estratégico 2 da Diretriz 5 a afirmação dos princípios da dignidade humana e da equidade como fundamentos do processo de desenvolvimento nacional, das ações programáticas com fins de instituir um código de conduta em direitos humanos para ser considerado no âmbito do poder público como um critério para contratação e financiamento de empresas e ampliar a adesão de empresas ao compromisso de responsabilidade social dos direitos humanos. Então veja que é uma perspectiva trazida, um livro interessante, só 88 páginas, para se pensar a nível de aplicação disso nos negócios, para a gente ver a linha que realmente a propriedade tem que cumprir uma função social e que tem que haver uma centralidade na ordem econômica do trabalho humano, né? O primado do trabalho humano. Então é interessante esse trabalho da Faculdade Getúlio Vargas, que a gente vai dar uma continuidade aqui na perspectiva, na apresentação do livro feita pelos autores. Ainda continuando a apresentação do livro, eles dizem que historicamente a inclusão desse PNDH3 de ações programáticas que visam ampliar a adesão das empresas aos direitos humanos se mostra relevante tanto no aspecto simbólico quanto no aspecto pragmático. Simbolicamente, ele se reveste de um grande peso, pois o programa é compreendido não como uma política de governo, mas sim de Estado. Importante isso, eles até citam Adorno, né, em uma publicação em 2010, a nível de pragmaticidade, ele se mostra funcional, conforme eles, pois ele impõe o dever de atuação aos órgãos próprios do Estado e assume um compromisso público com os diversos setores da sociedade civil. Esse dever fica muito explícito na redação do programa, pois cada uma das ações programáticas são previstos
os responsáveis e os parceiros para a implementação. É muito importante a gente seguir e conhecer, né? Ao formular a política pública e indicar os seus responsáveis, isso torna viável o monitoramento de avanços, retrocessos e escolhas realizadas pelo Estado no desenvolvimento de políticas que consigam atingir ou não os objetivos estratégicos propostos aí para essa aplicação dos direitos humanos nos negócios, né? Conforme eles, a criação desse conselho de conduta, tal como proposto, ele traz critérios, né, para a elaboração de editais, né, a nível de interferir em processos licitatórios e também previsto um modo cogente cláusulas de contratos administrativos, que seria muito bem-vindo, né, as propostas até para essa lógica, né. Para eles citam autores, dizem que recomendam justamente que os governos introduzam formas que diligenciem as práticas licitatórias e seus programas de concessão de crédito para fortalecer o cumprimento de direitos humanos por parte de empresas, colocar isso nas cláusulas dos editais, obrigar as empresas que fornecem bens e serviços ao Estado a respeitar direitos humanos por meio de diversos mecanismos, como o mencionado pelo Código de Conduta, porque é forma de criar incentivos para esses atores, para que eles insiram definitivamente o tema dos direitos humanos em suas agendas políticas, ou seja, o governo não atuaria só controlando, mas de forma a incentivar nas suas contratações, né? Para eles, os mecanismos também desempenham um papel de agente disseminador do debate para áreas além da contratação com o Estado, reforçando consequentemente a ação programática prevista aí no PNDH3, né, de ampliar a adesão das empresas aos direitos humanos. E se diz que é preciso ir além para assegurar que os direitos humanos não sejam apenas um compromisso programático do Estado, né, mas que ganhem efetividade, oferecendo limites e parâmetros reais para os negócios, assim como o acesso à justiça para aqueles que nesse âmbito têm os seus direitos violados. Então é importante esse texto para a gente começar a refletir. Então, dentro dessa perspectiva, acho que não há dúvidas para nós que, mesmo dentro dos segmentos de uma visão mais econômica, de uma visão de negócios, nas instituições que trabalham o bojo, o coração da formação acadêmica e prática a nível empresarial do Brasil, como a Faculdade Getúlio Vargas, do mundo, trazem a perspectiva da preocupação com os direitos humanos, adesão aos negócios, traz isso que exatamente de cumprir uma agenda da ONU, de cumprir uma agenda da OIT, de cumprir princípios, demarcando o que nós temos dito, né? Que estamos dentro de uma linha de equilíbrio, de desenvolvimento sustentável e que é necessário cumprir. Não dá para ser A ou B, tem que ser A e B, e C, e D, e E, e F, G, ou seja, o alfabeto inteiro, porque se governa e se trabalha para todos, né? É uma perspectiva multilateral de seres humanos, e dentro dessa perspectiva agradeço aos que nos acompanharam agora, que estão nos acompanhando, e muitíssimo obrigado pelos likes, pelos compartilhamentos. Estou muito feliz pelas pessoas que estão comentando aí dentro de cada post. Às vezes eu acho mais interessante até comentar no post, porque outras pessoas podem participar com ideias, do que comentar diretamente comigo, que alguns fazem isso inbox, né? Mas eu fico feliz de todo modo, você faça como você achar que deve, mas é legal. É bom que a gente cresça junto. Então, obrigado, se inscreva no canal, se puder, dê seu like, veja lá no Facebook, nos procure nas redes sociais, conversemos, avancemos, né? E até a próxima. Obrigado.